No Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais sobre o direito do consumidor, qual o histórico e incidência da matéria, como funcionam as relações de consumo e ainda os princípios, direitos básicos do consumidor e a proteção. As aulas são com o professor Júlio César Hidalgo. Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da TV Justiça do Saber Direito. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e nessa semana nós estamos conversando sobre direito do consumidor. E nessa terceira aula nós vamos falar de princípios do direito do consumidor. Lógico que, já vou adiantar para você, esses princípios, embora eles sejam identificados lá na norma, a gente vai conseguir consultar o Código de Defesa do Consumidor, boa parte deles é mencionada pela doutrina. Então, pode ser que, dependendo do livro que você vai usar para complementar os seus estudos, esse autor apresente princípios um pouco diferentes, às vezes um a mais, às vezes um a menos, do que aqueles que você vai ver na aula de hoje, ok? Então, princípios. Me diz uma coisa, você que está aí assistindo essa aula do Saber Direito, você é uma pessoa de princípios? Mas, Hidalgo, o que tem a ver os meus princípios com os princípios do direito? Tudo. Vai ver. Voltando, você é uma pessoa de princípios? Certeza que sim. Certeza que você é uma pessoa de princípios. Afinal de contas, todos temos os nossos princípios, não é? É muito comum a pessoa falar assim, mas eu não vou fazer isso porque eu sou uma pessoa de princípios. Pois bem, então vou colocar você para pensar logo no começo dessa aula. Me diz, pensa, né? Me diz não, né? Pensa em um dos seus princípios. Vai pensando em um dos seus princípios. Pois bem, como eu não consigo saber qual foi o princípio que você pensou, vamos usar um que muita gente tem, infelizmente nem todos. O princípio da honestidade. Então, você que está me assistindo, tem aí o princípio da honestidade? Se você tem o princípio da honestidade, esse princípio da honestidade resiste a um teste, nós podemos fazer um teste, eu jamais vou saber o resultado desse teste, mas você vai saber o resultado desse teste, fica com a sua consciência. Então você, que diz que tem por princípio a honestidade, e daqui um pouquinho você vai ver que os princípios que você tem de comportamento da sua vida são muito parecidos, se não iguais em características aos princípios do direito do consumidor ou qualquer outro ramo do direito. Então, voltando aqui, você que tem por princípio a honestidade, você se aproveitaria do descuido de um colega ou de uma colega para subtrair o celular dela? Você se aproveitaria do descuido de uma colega ou de um colega para subtrair um bem que ele tem, um objeto, um curvex? O que é curvex, Hidalgo? Curvex é aquele aparelhinho que usa para esmagar os cílios para ficar curvadinho. Então, obviamente, provavelmente, espero eu, você tenha dito não vou furtar o que não é meu, não vou pegar o que não é meu, porque eu tenho o princípio da honestidade. Pois bem, você que tem por princípio a honestidade, você desviaria o dinheiro de alguém do banco? Você roubaria alguém? Não, Hidalgo, eu tenho por princípio a honestidade. Última pergunta do nosso teste aqui. Você que tem por princípio a honestidade, você já colou em uma prova da escola? Ou é melhor a gente nem falar disso aqui? Deixa para lá. Talvez não seja tão importante, né? Então, você que tem os seus princípios, você já reparou como os princípios que nós temos na nossa vida são abrangentes? Provavelmente quando eu falei para você pensar em um princípio, via de regra, eu vejo isso nas aulas presenciais que eu dou, as pessoas não falam não roubar, elas não falam não furtar, elas falam ser honesto, porque o ser honesto é muito mais abrangente do que o não roubar ou não furtar. Eu posso não roubar, posso não furtar, mas posso ser desonesto em uma outra situação. Agora, quando eu digo eu tenho por princípio a honestidade, eu vou partir do pressuposto que isso é muito abrangente, como os princípios do direito. Os princípios que nós vamos estudar nessa aula, e em todas as matérias, em todos os ramos do direito, não é só aqui não, no direito do consumidor, tá? Isso que você está ouvindo aqui, serve para todos os ramos do direito, eles são mais abrangentes, principalmente porque os princípios serão aplicados em todas as situações que regulam aquele ramo do direito. Então, os princípios do direito do consumidor que nós vamos aprender nessa aula,
nós vamos aplicar obrigatoriamente a todas as relações de consumo, não importa se de produto, não importa se de serviço, em todas as relações de consumo, a observância, a obediência a esses princípios que nós vamos aprender devem aparecer, devem estar presentes. Essa é a primeira questão. Tá? A segunda questão sobre os princípios é, para que você usa os seus princípios de vida? Eu te falo, para guiar as suas ações, não é? Por isso que quem tem filhos, ou já teve filhos pequenos, que agora cresceram, o que a gente ensina para uma criança? A ter princípios. Porque você não pode prever tudo que uma criança vai fazer, mas você ensina ela a ter princípios. É assim que funciona. Por quê? Porque eu vou usar depois esses princípios de vida para guiar as minhas ações. Tanto que a pessoa fala, eu não vou fazer isso porque isso vai contra os meus princípios. É exatamente essa a função dos princípios do direito do consumidor. Guiar as ações dos personagens do direito do consumidor, do fornecedor, do comerciante, do usuário e também de quem lida com o direito do consumidor, do juiz que vai julgar uma causa, ele tem que julgar a causa em conformidade com os princípios do direito do consumidor. Aquele que vai interpretar a norma, por exemplo, o advogado, tem que interpretar a norma, tem que aplicar de acordo com os princípios do direito do consumidor. O legislador, aquele que vai fazer uma lei consumerista, tem que observar os princípios do direito do consumidor. E agora que nós já estamos bem íntimos dessa questão de princípios, nós vamos falar destes princípios. Vamos conversar sobre esses princípios. O primeiro princípio, princípio da vulnerabilidade. Já ouviu falar disso? Princípio da vulnerabilidade. Artigo 4º, inciso 1 do nosso Código de Defesa do Consumidor. O que diz lá, Hidalgo? Artigo 4º, inciso 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Veja você que esse dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, esse dispositivo legal, não está deixando dúvida nenhuma. O consumidor é vulnerável. Porque vejam, qual é a parte mais fraca? Em uma relação de consumo, onde tem o fornecedor e consumidor, muito provavelmente, qual é a parte mais fraca dessa relação de consumo? Não tenha dúvida que é o consumidor. Ele está em uma situação de desvantagem, que aqui nós colocamos como uma situação de vulnerabilidade. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor está dizendo é, o consumidor é vulnerável. E isso é uma condição intrínseca do consumidor, tá? Isso é próprio do consumidor. O consumidor não precisa provar que ele é vulnerável, ele é vulnerável, é assim que funciona. Então, ele não estamos falando aqui de hipossuficiente, aquele que não tem uma condição financeira, às vezes, de promover a sua defesa. Não, estamos falando do consumidor que é vulnerável, que ele é decididamente, e não admite prova em contrário, vulnerável. Quando a gente fala de vulnerabilidade, tá? Isso como sendo uma qualidade própria do consumidor, uma qualidade intrínseca do consumidor, que faz parte do consumidor, essa vulnerabilidade não leva em conta a condição social, a condição econômica, a condição cultural, nada disso. Ele é vulnerável. Mas como assim, Hidalgo, a condição social, a condição econômica, a questão jurídica? Muito simples. A vulnerabilidade, pela doutrina, os estudiosos, ela encontra vários tipos, 3 ou 4, dependendo do estudioso. Vamos ver os 4 tipos aqui. Por exemplo, o consumidor, ele é tecnicamente vulnerável. E não importa o consumidor, ele tem uma vulnerabilidade técnica. Por quê? Porque ele não entende do produto, ele não entende do serviço, ele não é um expert no produto, ele não é um expert no serviço. Eu sei usar um celular? Sei, mas eu não entendo necessariamente o funcionamento do celular. Eu sei usar um carro? Sei, mas eu não entendo necessariamente do funcionamento de um carro. E, às vezes, essa situação de vulnerabilidade técnica coloca o consumidor, como diriam os mais antigos, numa sinuca de bico. Por quê? Uma sinuca de bico. Uma situação que ele não consegue sair sozinho. Uma situação que ele não consegue se desvencilhar sozinho. Algo que nós até, já de passagem,
tratamos em aula passada. Imagina que você leva um produto, se você comprou um produto qualquer, vamos pensar no celular. Muitas pessoas têm celular, né? Acho que boa parte da população tem o seu celular hoje. O seu celular parou de funcionar. Rapaz, novinho, você não pagou nem 3 prestações do celular, o bichinho parou de funcionar. Está na garantia, ufa, está na garantia. Você leva o seu celular na garantia, afinal de contas, né, parou de funcionar, está na garantia, é inconveniente, vai ficar sem celular, sem agenda, mas também não é o fim do mundo porque está na garantia. Pois bem, aí você leva lá na autorizada, a autorizada diz assim, ok, muito obrigado, muito obrigada, volta daqui 30 dias. Como é que é? Querido, volta daqui 30 dias. Daqui 30 dias você vê. Primeiro, pessoal, esse é o prazo que o fornecedor tem para resolver o seu problema, tá? 30 dias. Né? Tem gente que briga, esperneia, dá pulo, tem piti, mas não adianta. Quando o produto apresenta um vício, um defeito, o fornecedor tem 30 dias para solucionar o problema. Mas vamos imaginar que ele foi mais bonzinho. Ele falou, passa aqui amanhã. Você fez uma cara de desespero quando ele falou que você ia ficar sem o celular. Ele falou, você passa aqui amanhã. Quando você passou, ele falou assim, olha, infelizmente o seu celular caiu na água. Deu para ver isso a hora que abriu e a nossa garantia não cobre isso. Ou o seu celular caiu no chão, ele parou de funcionar porque caiu e a nossa garantia não cobre isso. E aí? Você tem condições técnicas de dizer para ele, não, olha, porque se tivesse caído no chão, estaria assim. Tá vendo? Ó, abre aqui, ó, não caiu. Ah, não, mas se tivesse molhado, teria esse problema. Não é esse que você está dizendo. Esse que você está dizendo só pode ser em virtude de... Não, em regra, nós não temos essa qualificação técnica para uma argumentação. E se entra com uma ação? Eu vou ter que provar isso? Eu vou ter que provar que meu celular não parou de funcionar porque caiu na água? Ou não parou de funcionar porque caiu no chão? De maneira nenhuma. A gente vai ver isso ainda, a inversão do ônus da prova, mas de maneira nenhuma. Então, presumivelmente, o consumidor tem essa vulnerabilidade técnica. Outra vulnerabilidade que o consumidor tem, né, ele tem, nem sei se devemos usar a palavra presumivelmente, não, ele tem, é uma vulnerabilidade jurídica. Como assim dá alguma vulnerabilidade jurídica? Simples, pessoal, muito simples. Você que está assistindo aí as aulas aqui da TV Justiça do Saber Direito, você conhece os seus direitos? Eu vou ser mais específico, né? Porque acho que realmente ninguém conhece todos os seus direitos, todas as áreas. Mas você conhece os seus direitos relativos ao direito do consumidor? Pois é, eu acredito que não. Acredito que conhece alguns, mas não todos. Ou não, Hidalgo, estou assistindo agora essas aulas de direito do consumidor, nunca tinha visto isso. Nem estudante de direito eu sou apenas uma pessoa que gosta de me informar. Então, será que as pessoas, em regra, conhecem os seus direitos que estão lá nas leis? Afinal de contas, né, os livros dizem, né, que direito é o que está na lei. Mas eu sempre vou além. Eu sempre digo que direito é aquilo que você conhece. Porque se você não conhece, você não exige, e se você não exige, as pessoas não respeitam. Então, o consumidor, ele tem uma vulnerabilidade jurídica. Por quê? Porque ele não conhece os seus direitos. E aí, quando ele não conhece os seus direitos, em regra, ou muitas vezes, ou pelo menos é possível que esses direitos não sejam respeitados. É muito comum, eu lá nas aulas presenciais, lá nas universidades, às vezes eu estou lá com a turma, direito do consumidor, geralmente, direito do consumidor é dado lá nos últimos semestres, 8º, 9º, às vezes até 10º semestre da faculdade, e os já quase formados falam, mas professor, é assim mesmo? Está brincando? Não é possível, professor, mas é só a título de ilustração da nossa vulnerabilidade jurídica. Boa parte das pessoas não conhece um direito básico que está lá no Código de Defesa do Consumidor, que é a devolução em dobro. Não sei se vocês sabem, mas quando algo é cobrado de você e você paga, e essa cobrança é indevida, quer dizer, você não deveria estar pagando aquilo, você tem direito à devolução em dobro. Por exemplo, vou ilustrar um caso meu mesmo.
Certa vez eu comprei uma passagem aérea pela internet, recebi o e-mail de confirmação, fui dormir feliz da vida. Comprei a passagem, ufa, estava num precinho bom. No outro dia, chegou o e-mail de confirmação, fui dormir, no outro dia chega o e-mail. Olha, infelizmente não foi possível efetuar a compra da sua passagem, comprei outra pela internet, eu dirijo-se a uma das nossas lojas, né? O que eu fiz? Fui lá e comprei outra passagem. Bom, comprei outra passagem, essa confirmaram, não cancelaram, foi ótimo. Quando chegou a fatura de cartão de crédito, 2 passagens cobradas no meu cartão de crédito. Liguei para a empresa aérea e ela, ó, não deu a mínima para a minha história. Não deu a mínima para a minha história. Falou que eu que entrasse em contato com a empresa de cartão de crédito, eu que me virasse. Tá bom. Não consegui fazer com que a empresa cancelasse uma compra. Só a empresa aérea poderia fazer. Tive que pagar as 2. Paguei as 2, veio no cartão, chegou a fatura. Você é doido? Não paga o negócio? Não vai ter um juro lá que eu vou te contar. Você sabe. Paguei. E aí? Aí liguei para a empresa aérea e disse, olha, eu quero o meu dinheiro de volta. Eles pediram para eu mandar a documentação. Falei, tá bom. Ah, então tá bom, seu Hidalgo, eu vou devolver o seu dinheiro. Falei, então, opa, em dobro. Olha lá no Código de Defesa do Consumidor que você tem que me devolver em dobro. Gente, deu um trabalhinho, liguei umas 2 ou 3 vezes para a empresa aérea, mas devolveram o valor da passagem aérea em dobro? Devolveram. Quantos conhecem esse direito? É por isso que eu falo. Você tem que conhecer os seus direitos desde criança. Eu sou um profundo incentivador disso. Tem até o Código de Defesa do Consumidor para crianças. Porque desde jovem você tem que conhecer os seus direitos para os seus direitos serem respeitados. Por isso que o consumidor, ele é considerado como juridicamente vulnerável. Além dessa vulnerabilidade jurídica, o consumidor tem uma vulnerabilidade econômica. Em regra, normalmente, o fornecedor, lógico que eventualmente pode ter uma exceção, mas em regra, o fornecedor, ele é economicamente mais poderoso do que o consumidor. Não é? Tenta você, né? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu para brigar lá com uma empresa de telefonia? É? Às vezes a gente fica nervoso, está brigando com a empresa de telefonia, você fica nervoso e fala assim, vou te processar. Gente, a empresa de telefonia mas nem se abala com isso. Ela tem um exército, um batalhão de advogados que ela paga lá por mês, ou ela tem um escritório que ela contrata mensalmente. Ela quer mais é dar trabalho para esse pessoal que ela está contratando, que ela está pagando. Entre você como ação. É? Você vai ter que contratar advogados, você vai ter que pagar, você vai ter que gastar. E aí? Quantos consumidores têm caixa, disponibilidade financeira para isso? Então, o consumidor também tem uma vulnerabilidade econômica. E uma última vulnerabilidade, que você não vai encontrar em todos os livros, nem sempre a doutrina reconhece essa vulnerabilidade, mas aquilo que eu disse para vocês, né? Aqui nas nossas aulas, no Saber Direito, a gente tenta ser o mais completo possível, para que você saia daqui, desligue a sua tela com o maior número de informações sobre aquele assunto. Então, vamos falar da vulnerabilidade informacional, a vulnerabilidade de informações. O consumidor tem também essa vulnerabilidade informacional. Por quê? Porque muitas vezes o consumidor, eu, tu, você, ele, nós, não temos todas as informações necessárias sobre o produto ou sobre o serviço. Às vezes não temos até no momento da compra isso. Às vezes vamos comprar um produto, nós não temos muitas vezes de maneira clara, de maneira ostensiva, como deve ser, a informação sobre a garantia, ou sobre o prazo de validade, ou sobre a composição daquele produto, as características, o peso, a voltagem. Imagina lá, às vezes não dá para ver direito se é 120, 110, 220. Nós temos uma falta, muitas vezes, de informações a respeito do produto, uma falta, muitas vezes, de informações a respeito do serviço. Afinal, já aconteceu com você de você contratar, por exemplo, um serviço e depois, no meio do serviço, o sujeito fala, tem que fazer isso. Ah, mas isso não estava coberto. Aí você fala, como não? Eu presumi que estava, você não falou nada. Você não falou nada, isso tinha que estar coberto. Pô, mas você não me informou que o produto não podia ser usado ao ar livre? Você me vende uma lâmpada para jardim? Você não me informa que tem que ser jardim de inverno? Que era uma lâmpada... Eu presumi que era uma lâmpada para o ar livre. Você tinha que ter informado isso se não era.
Então, muitas vezes o consumidor não tem todas essas informações. Não tendo as informações sobre o produto ou sobre o serviço, fica mais difícil para o consumidor exigir os seus direitos, porque ele não tem exatamente todas essas informações. Tá? Muitas vezes elas são omitidas, outras vezes elas podem ser distorcidas. Por exemplo, na publicidade, elas não são informadas. Você está comprando um apartamento. Aí você vai lá no stand do apartamento, lindo apartamento, né? A maquete bonita, maravilhosa, cheio de arvorezinha na maquete, piscininha. Só não te informaram que ele vai ficar bem ao lado de um lixão. Gente, isso não é um detalhe, tá? Isso pode impedir que muita gente compre. Mas nós não temos essas informações muitas vezes ali naquele momento. Por isso que o consumidor, muitos doutrinadores consideram essa vulnerabilidade do consumidor em relação à informação. Então, primeiro princípio, o princípio da vulnerabilidade, ok? Segundo princípio, princípio da harmonização. Artigo 4º, inciso 3. Vou ler aqui para vocês. Harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios dos quais se funda a ordem econômica, artigo 170, parênteses aqui, entre os princípios da ordem econômica nós temos a defesa do consumidor, a livre concorrência, lá, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Vejam, embora a matéria é direito do consumidor, embora a norma básica seja o Código de Defesa do Consumidor, nós também não podemos tratar o fornecedor como alguém mau por natureza, né? Também não vamos aqui transformar o fornecedor numa pessoa ruim, numa pessoa má, que sempre quer o lucro a qualquer momento, sempre quer o lucro a qualquer preço. Não podemos fazer isso. Até porque, pessoal, o sistema precisa do fornecedor, né? Não adianta só você ter consumidores se você não tiver fornecedores de produtos ou serviços. De certa maneira, nós vamos dizer que o fornecedor de produto ou serviço também tem que ser cuidado, né? Também tem que ser defendido. Mas por quê, Hidalgo? Ele tem que ser cuidado, ele tem que ser defendido. Por quê? Porque nós também não podemos desestimular o fornecedor, né? Imagina se nós desestimulamos um fornecedor de um produto ou serviço e ele deixa de fornecer aquele produto ou serviço. Isso vai ser ruim para o consumidor? Vai, porque em regra, se você diminuir a oferta do produto ou do serviço, o que acontece com a diminuição da oferta? Normalmente, né? Normalmente, você vai ter um aumento do preço. Menos oferta, mais preço, né? Mais oferta, menos preço. Em regra, isso é assim que funciona, né? Inversamente proporcional. Mais produto, por exemplo, mais tomate no mercado, normalmente vai acontecer com o preço do tomate, vai despencar. O tomate que geralmente é um vilão da inflação. Menos tomate no mercado, geralmente o que vai acontecer? Vai aumentar o valor do tomate. A gente não quer que as pessoas parem de produzir tomate. Então, temos que harmonizar os interesses dos consumidores e os interesses dos fornecedores. Tanto para garantir o princípio que está no artigo 170 da defesa do consumidor, como para garantir a defesa da livre iniciativa. Inclusive, livre iniciativa que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, está no artigo 1º da Constituição Federal como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, temos que harmonizar esses interesses, né? Não podemos dar muitos direitos para o consumidor em detrimento do fornecedor e temos que tornar esses interesses, na medida do possível, interesses comuns, porque para o fornecedor também interessa o consumidor, para o consumidor interessa o fornecedor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele visa o quê? A harmonização dos interesses dos participantes da relação de consumo, consumidores e fornecedores. E aí, compatibilizar essa harmonização
com a proteção do consumidor, tornar isso compatível com essa harmonização com a proteção do consumidor e a necessidade de desenvolvimento econômico. Então, tem que tornar isso equilibrado. Sabe aquela balança? Talvez você, que é jovem, não viu ainda na feira aquela balança, não viu na feira, né? Quando era criança, aquela balança que de um lado você colocava as batatas, do outro lado você colocava os pezinhos, aí encontrava equilíbrio. Mas mesmo que você não viu na feira, muitas vezes os escritórios de advocacia, os advogados lá nos seus cartões de visita usam a balança como símbolo da justiça, não é? Eu me lembro quando eu me formei, eu trabalhava numa metalúrgica, e aí me formei, tirei a OAB, mas continuei trabalhando por um tempo lá. Um amigo que trabalhava comigo me presenteou com uma dessas balanças lá, esculpida em madeira, muito bonita, guardo até hoje, já se vão lá. Muito tempo de formado, 30 anos já mais, mas eu guardo até hoje, esse amigo já se foi, mas está lá. Essa balancinha é um equilíbrio, tá? É o equilíbrio. Essa é a ideia da harmonização, um equilíbrio entre os interesses do consumidor e os interesses do fornecedor, entre as necessidades do consumidor e as necessidades do fornecedor. Essa, então, é a ideia da harmonização, sempre na boa-fé, sempre com o princípio da boa-fé, que nós vamos tratar daqui um pouquinho, ok? Princípio do equilíbrio, que está diretamente ligado a essa questão da harmonização, tá? Veja, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, lembra o primeiro princípio que nós tratamos? Pois bem, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, tá, vem do caráter desigual que o consumidor tem em relação ao fornecedor em um primeiro momento, tá? Tá? Então, nós precisamos equilibrar o direito nas relações de consumo. É como se o fornecedor estivesse numa posição de preponderância, de relevância, o fornecedor está aqui, o consumidor está aqui. O que a legislação tem que fazer? Tem que igualar em forças. Olha, ela não pode deixar o consumidor também muito mais forte que o fornecedor, senão desestimula o fornecimento. Tem que igualar em forças essa situação. Tanto que o artigo 4º, inciso 3, cita o equilíbrio nessas relações de consumidores e fornecedores. Por isso, são nulos, ilegais, os dispositivos contratuais, aquelas cláusulas contratuais que criem ou que reforcem esse desequilíbrio entre consumidores e fornecedores. Não sei se você já ouviu falar de cláusulas leoninas, que vem de leão, né? Que geralmente lembra o imposto de renda, mas não é esse o caso aqui, não. Cláusula leonina, na verdade, é aquela cláusula que vai consignar, que vai dar uma vantagem muito grande a uma parte em prejuízo da outra parte. E essa situação de equilíbrio, esse princípio do equilíbrio, proíbe que isso aconteça. Então, tem que haver um equilíbrio nessas relações, tá? Porque sem a legislação, existe o desequilíbrio. A legislação é para equilibrar. Essa é a ideia da legislação. Veja o que diz o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Vou ler para você. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 1, impossibilitem, tornem impossível, exonerem, impeçam, tirem, ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços, ou impliquem renúncia à disposição de direito. Então, imagina que você assinou um contrato e diz assim, se o consumidor se sentir prejudicado, ele abre mão do direito de entrar na justiça. Gente, isso não existe, não pode, tá? É nula de pleno direito. Tudo bem? Princípio da boa-fé e da transparência. Veja, esse é um princípio muito básico do direito do consumidor, o princípio da boa-fé. Então, segundo o princípio da boa-fé objetiva, o comportamento tanto do consumidor quanto do fornecedor tem que ser baseado em princípios éticos, em princípios morais. Essa é a ideia do princípio da boa-fé objetiva, que ambas as partes ajam de maneira honesta, de maneira ética, de acordo com os princípios morais. E aí, desse princípio,
decorrem outros princípios anexos, né, grudados, vamos dizer assim, satélites, que ficam ali em volta, como lealdade, transparência e colaboração. E eu selecionei aqui uma jurisprudência para você, tá? Que diz o seguinte: o artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio, que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. Informação, transparência faz parte do princípio da boa-fé. Né? Boa-fé é transparência. Inclusive, o artigo 39 do CDC diz o seguinte: é vedado, quer dizer, proibido, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Né? Por quê? Porque se você tem práticas abusivas, se você, fornecedor, tem práticas abusivas, então você não está agindo de boa-fé. Se bem que, vamos lembrar, né? Não só o fornecedor, como o consumidor tem que agir de boa-fé. Porque, por exemplo, quem já fez o seguro do seu automóvel sabe. A seguradora te dá um questionário para você responder se você deixa o carro em casa, se você deixa no trabalho, se ele fica na garagem, se ele fica na rua. Ela está confiando em você, consumidor. Você tem que agir de boa-fé, sob o risco de se mentir no formulário, perder direito à indenização no caso de acontecer algum sinistro, por exemplo, o furto do seu veículo. A mesma coisa quando você faz um convênio médico. A empresa pergunta: olha, você já teve problema de coração, já fez cirurgia? Se você mentir, você não está agindo de boa-fé. Então, só para deixar claro que boa-fé não é só para o fornecedor, tá? É também para o consumidor. E voltando aqui no artigo 39, quando ele fala de práticas abusivas por parte do fornecedor. Uma delas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, limites quantitativos. O que é isso? Condicionar o fornecimento. Isso é aquilo que a gente chama de venda casada. Não sei se você já ouviu falar de venda casada. Ai, tem um mais engraçadinho que vai dizer: ai, professor, se é venda, se é casada, não pode ser boa, né? Não tem nada a ver. Tá? Poderia ser muito boa sim, mas nesse caso tem razão, é ruim. Porque o que é venda casada? É quando te obrigam a cobrar um produto, a comprar um produto ou contratar um serviço para que você tenha outro produto ou serviço. Clássico exemplo de venda casada. Lá dentro do cinema vende pipoca, R$30 o baldinho, vende refrigerante, vende não sei o quê, vende não sei o quê. Quando você está entrando, comendo um negocinho, não pode entrar comendo. Por quê? Porque eles querem que você compre lá dentro aqueles preços que às vezes são exorbitantes. Não pode, isso é venda casada. Está me obrigando. Eu quero assistir o filme lá dentro, eu não quero comprar a pipoca de lá. Quero comprar a pipoca do fornecedor, lá do carrinho da rua, que é mais barato. Eu tenho direito a isso? Tenho. A me impedir isso é uma prática abusiva, foge ao princípio da boa-fé. Você não está agindo de boa-fé, você fornecedor. Inciso 2 do 39, recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Quer dizer, eu tenho o produto, mas não quero te vender. Não quero te vender porque eu não gosto de você, não quero vender porque eu fui esperar o preço subir. Sabe quando aumenta a gasolina? Aí o posto de gasolina diz assim: acabou a gasolina. Porque ele quer vender já no preço novo. Não pode isso, tá? Inciso 3. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Nesse momento, tem a possibilidade grande de você estar pensando no cartão de crédito. Banco, instituição financeira que envia o cartão de crédito sem solicitação do seu consumidor, do seu cliente. Já aconteceu com você? Não pode? Não, isso é prática abusiva. Eu nunca pedi o produto, eu nunca pedi o serviço. Você não pode me cobrar esse produto, você não pode me cobrar esse serviço se eu não solicitei. Aliás, fica esperta, hein? Fica esperta. Cobrança de seguro no cartão de crédito, sabe? Aquele segurinho de R$2, R$3, R$5, R$10, só se você autorizou. Se você não solicitou, não pode ir lá cobrando na fatura do seu cartão de crédito do seguro. Presta atenção nisso. Inciso 4 do artigo 39. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, criança, saúde, pessoa talvez debilitada mentalmente, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Sabe aquele que enfia empréstimo consignado no idoso? Coitado do idoso, às vezes não lembra mais nem onde mora e o banco está querendo que ele compre um empréstimo consignado porque sabe que ele é idoso, não vai recusar, nem sabe às vezes o que está fazendo. Isso é uma prática, ou pode ser considerado uma prática abusiva. 5. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. O que é uma vantagem manifestamente excessiva? Aquela que é claramente excessiva, né? Está na cara que a empresa está te explorando para ter vantagem. 6.
Executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvada as decorrências de práticas anteriores entre as partes. Executar serviço sem orçamento. Você deixa o carro lá para fazer um orçamento no mecânico, quando ele te liga, diz assim, está pronto. Como assim está pronto, criatura? Eu só deixei aí para fazer o orçamento, não deixei aí para você fazer o serviço. Ah, agora eu já fiz, senhor. Bom, você vai dizer, problema seu, não mandei você fazer, não vou te pagar esse valor que você está pedindo, vamos negociar. Também não vai dar uma despertinha de querer tirar ela sem pagar, mas vamos negociar, porque esse preço aí eu não pago, não. Ele tem que te dar o orçamento? Tem que te dar o orçamento por escrito, de maneira... Exatamente. Tá? Não pode executar serviço sem orçamento. De olho nisso, hein? Inciso 7. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. O consumidor foi lá e exigiu os seus direitos, aí o sujeito falou para outra empresa que ligou lá para tirar a informação. Ah, ó, mó barraqueiro. E ele não é barraqueiro, ele só foi exigir os seus direitos. Até foi muito educado. 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, Conmetro. Então, o sujeito coloca no mercado um produto ou serviço que contraria especificações técnicas, por exemplo, de segurança. 9. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-las mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados. Então, se recusar a fornecer o produto, se recusar a fornecer o serviço, a quem está disposto a comprar e quem vai pagar. Não pode, não pode. A não ser que seja uma empresa, por exemplo, que venda por meio de revendedor, aí tem que comprar do revendedor, do representante ou coisa parecida. Né? Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. De vez em quando, a gente vê o PROCON aí questionando postos de gasolina, empresas que vendem gás em bujão, tambor, né? Vem lá o botijão de gás a determinados valores ali, exorbitantes, sem nenhum motivo, só porque está ouvindo que vai aumentar o botijão de gás e assim vai. Tá? 12, inciso 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação do seu termo inicial a seu exclusivo critério. Então, você compra o produto, contrata o serviço, e a empresa não coloca prazo para ela entregar o produto, não coloca prazo para ela terminar o serviço. Não pode. Tem que estipular um prazo para que o serviço seja executado, para que o produto seja entregue, ok? 13. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso, quer dizer, diferente do previsto em lei ou do previsto em contrato. Se está previsto em lei, está previsto em contrato, tem que ser aquele índice de reajuste. 14. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Só pode ter lá 50 consumidores, 30 consumidores. No momento lá da pandemia tinha muito disso. Tá? E ele deixa entrar mais do que o máximo e aí muitas vezes aquele número excessivo não consegue usufruir do serviço, por exemplo, de um parque temático, porque tem muitos consumidores, as filas são quilométricas e assim por diante. Ok? Outro princípio, o princípio da educação é da informação. Vejam. É direito básico do consumidor, é um direito fundamental do consumidor, a informação adequada e clara sobre os serviços e produtos. Artigo 4º, inciso 4. Ó. Direito do consumidor, educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria no mercado de consumo. Além disso, o artigo 6º, inciso 3, coloca como direito do consumidor informações sobre quantidade, peso, qualidade, componentes, prazo de validade. Gente, essa história de preço, hein? Preço. Nossa, quantas vezes eu estou passeando pelo shopping, não tantas, na verdade, porque não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas tudo bem. Mas espero que eu vou no shopping, gente, contar uma coisa para você. E aí, não dá para tirar do consumidor Júlio o professor Hidalgo, né? De direito do consumidor. Não dá para tirar os dois. Eu vou no shopping e começo a ver uns absurdos de direito do consumidor. Agora eu vou dizer uma coisa, e aí vou dizer uma coisa para vocês, hein? Não é que eu sou vítima disso, não. Todos nós somos vítimas de absurdos de direito do consumidor. É que talvez eu conheça um pouco melhor que uma parcela boa da população esses direitos, e por isso que eu vejo isso. Vou lá no shopping, produto bonito na vitrine,
eu vou olhar o preço. Oi? Oi? Cadê? Preço? Cadê o preço, rapaz? Os caras não põem o preço na vitrine lá, não tem o preço exposto. Precisa? Precisa. A empresa está sujeita a, por exemplo, levar uma multa do PROCON. Por quê? É o direito à informação do consumidor. Mas eu sei o que eles querem. Eles querem que eu entre na loja e eu sou o cara fisgado por eles, né? Eu entrei na loja, né? Se eu não comprar aquele, eu compro outro. Algum eu vou ter que comprar para poder sair daquela loja. Então, não pode, tá? Estou dizendo para vocês, é princípio do direito do consumidor, a educação é a informação. Né? O consumidor tem que ser educado, tem que ser informado. E tem um princípio chamado princípio do dever governamental. Vamos voltar ao artigo 5º da Constituição, quando ele diz lá que, inciso 32, quando ele diz que cabe ao Estado, cabe ao poder público a defesa do consumidor. Então, o poder público tem que atuar, tem que agir diretamente nessa defesa do consumidor. É dever governamental agir diretamente na defesa do consumidor por meio de políticas governamentais, políticas de fiscalização, políticas de educação do consumidor, políticas de educação do fornecedor. Então, ele tem que ter uma ação direta e indireta na defesa do consumidor para proteger os interesses dos consumidores e garantir o quê? A efetividade desses. Porque não adianta nada você proteger os interesses do consumidor se você não garantir esses direitos do consumidor, né? Tem que proteger de maneira efetiva. Olha lá o que diz o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia nas relações de consumo. Dá uma resumida em boa parte daquilo que a gente já está aprendendo aqui nas nossas aulas. Atendidos os seguintes princípios. 2. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Então, é dever governamental essa proteção ao consumidor e a efetivação, né? Tem que tornar essa proteção efetiva, quer dizer, tem que tornar essa proteção eficaz. Não adianta nada fazer a lei se você não tiver órgãos de defesa do consumidor, tanto órgãos administrativos, como por exemplo, como órgãos judiciais de defesa do consumidor. Ok? Mais um princípio? Princípio da adequação. Nossa, mas o que é esse princípio da adequação? A questão é, os produtos e serviços devem estar adequados à proteção, à defesa, à preservação da saúde e da segurança do consumidor. Tá? Tem que haver uma adequação tanto dos produtos quanto dos serviços e das, vamos dizer assim, das práticas comerciais em relação à saúde e em relação à segurança do consumidor. E aqui eu vou lançar uma pergunta para vocês. O fornecedor pode colocar no mercado um produto ou um serviço que ele saiba ou deveria saber que traz riscos à saúde ou até mesmo à vida do consumidor? Ou seja, o fornecedor pode colocar em risco, no mercado, um produto que possa causar a morte do consumidor ou possa causar um prejuízo à sua saúde, ou um serviço, ele pode fazer isso? O que você acha? Resposta? Pode sim. Afinal de contas, você tem um inseticida aí na sua casa? Pois é, se você tomar o seu inseticida, isso pode fazer mal à sua saúde e eventualmente à sua vida, e mesmo assim é vendido? E mesmo assim é vendido. Na verdade, essa questão da garantia da adequação é adequar os produtos e serviços à segurança e à qualidade. Ele tem que apresentar um mínimo de segurança e um mínimo de qualidade. Então, é a adequação, a plena adequação dos produtos e serviços em relação à segurança e em relação à qualidade. Ok? Racionalização e melhoria dos serviços públicos. Racionalização e melhoria dos serviços públicos.
Podemos aplicar Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos? Já vimos na nossa segunda aula que sim, né? Essa é a terceira aula, vimos na segunda aula que sim. Desde que sejam aqueles serviços uti singuli, que são remunerados por taxas, por tarifas, esses eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E um dos princípios na prestação de serviço público é essa melhoria da qualidade dos serviços públicos, essa constante melhoria da qualidade dos serviços públicos e a racionalização, a prestação dos serviços públicos a um número cada vez maior de consumidores que necessitem desses serviços públicos. Então, quando uma entidade, seja ela pública ou privada, presta serviços públicos, porque o serviço público pode ser prestado por particular, tá? Ele continua tendo aplicado a ele o Código de Defesa do Consumidor, ele não se exime do Código de Defesa do Consumidor. Então, o destinatário do serviço tem direito a um serviço de qualidade. Outro princípio, coibição e repressão das práticas abusivas. Já conversei com vocês aqui nessa aula sobre as práticas abusivas. Venda casada, propaganda enganosa, propaganda abusiva, a inserção de cláusulas prejudiciais ao consumidor. É direito do consumidor que essas práticas abusivas sejam coibidas, sejam combatidas pelo poder público, para que exatamente o consumidor tenha os seus direitos respeitados. Outro princípio, estudo constante das modificações do mercado de consumo. O que é isso? Estudo constante das modificações do mercado de consumo. Ocorre o seguinte, pessoal, o mercado de consumo está em constante modificação. Por quê? Porque a sociedade está em constante modificação. A sociedade não é estável. A sociedade de hoje não é a mesma de 10 anos, não é a mesma de 20, 30, 40 ou 50 anos. E não é a mesma em vários aspectos. Aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos culturais. A sociedade está em constante modificação. O mercado de consumo está em constante modificação. E isso tem que ser levado em consideração, essa constante modificação do mercado de consumo. Então, nós temos hoje, por exemplo, pessoas mais idosas e que precisam de determinados serviços, muito mais do que tínhamos há 20 ou 30 anos, que não temos agora. Às vezes, também as tecnologias vão se alterando e nós temos que mudar essas tecnologias, esses serviços para o consumidor, senão até hoje a gente estava aí na iluminação a querosene, até hoje a gente estava andando de bonde puxado a cavalo. Então, nós temos esse princípio também em relação ao direito do consumidor, ok? Bom, e agora vamos a quê? Vamos ao nosso quiz. Vamos praticar aquilo que você aprendeu. Vamos lá, então, aos nossos testes? Não é considerado um princípio básico do direito do consumidor a vulnerabilidade, o dever governamental, a racionalização e melhoria dos serviços públicos ou o duplo grau de jurisdição. Então, o que não é considerado? Aliás, vai uma dica aqui do professor Hidalgo, tá? Grifo não ali, porque eu não quero um princípio, eu quero aquilo que não é princípio. Já pensou? Então vamos lá? Não é considerado um princípio básico do direito do consumidor? A alternativa D, de duplo grau, olha lá que coincidência, D de duplo grau de jurisdição. Isso não é um princípio básico do direito do consumidor. Cuidado, quem é aluno de direito pode ter caído nesta pegadinha aqui. Por quê? Porque ele fala do duplo grau de jurisdição, que é um princípio do direito, mas não um princípio do direito do consumidor, ok? Teste seu conhecimento, então. Vamos a mais uma questão? Vamos lá? A vulnerabilidade do consumidor independe do seu grau de cultura econômico, não admitindo prova em contrário, por não se tratar de mera presunção legal. Depende do seu grau de cultura ou econômico, admitindo prova ao contrário, por não se tratar de mera presunção legal. Depende do seu grau de cultura ou econômico, admitindo prova ao contrário, por se tratar de mera presunção legal. E a alternativa D e última, no contexto das relações de consumo, é independente do seu grau de cultura econômico, por se tratar de mera presunção legal. Ai, ai, ai. São parecidas, mas totalmente diferentes as alternativas. Então, teste o seu conhecimento. Já encontrou a resposta correta? Já sabe qual que é a resposta correta? Já teve tempo de pensar. Então, vamos lá? A vulnerabilidade do consumidor, a alternativa A de A, vulnerabilidade. Independe do seu grau de cultura econômico, quer dizer, tanto faz o grau de cultura.
é o grau econômico, se tem dinheiro ou não tem dinheiro. A vulnerabilidade existe, não importa. Mas eu sou advogado especialista em direito do consumidor, mesmo assim sou vulnerável? Mesmo assim sou vulnerável. Não admitindo prova ao contrário, mas nem vem lá provar, juntar título de doutorado, mestrado, não importa. Nem extrato bancário. Por não se tratar de mera presunção legal. O consumidor é vulnerável. Ok? Vamos à terceira e última questão do nosso quiz dessa terceira aula. Em relação ao direito do consumidor, o princípio que proíbe o conteúdo desleal de cláusulas sobre relações de consumo, impondo em decorrência a nulidade do mesmo, é chamado de A. Transparência, B. Desvio publicitário, C. Boa-fé objetiva ou D. Isonomia. E aí, teste o seu conhecimento, responda com você qual dessas alternativas é a resposta correta à pergunta. Em relação ao direito do consumidor, o princípio que proíbe o conteúdo desleal de cláusulas sobre relações de consumo, impondo em decorrência a nulidade do mesmo, é chamado de alternativa C. Boa-fé objetiva. Ok? Então, nós vimos aí nas nossas aulas os princípios do direito do consumidor. E eu comecei te explicando, espero que você tenha entendido, a importância desses princípios para o direito. Falamos nessa aula de quais princípios? Você se recorda? Vamos a um resuminho? Falamos do princípio da transparência, princípio da vulnerabilidade. Vamos começar na ordem. O princípio da vulnerabilidade. Falei para vocês que o consumidor ele é vulnerável tecnicamente, ele é vulnerável juridicamente, ele é vulnerável economicamente e ainda tem aquela vulnerabilidade informacional do consumidor, porque ele ainda muitas vezes não tem as informações ou as informações são distorcidas e aí é tirado dele a possibilidade de escolha, muitas vezes até a possibilidade de reclamação. Depois do princípio da vulnerabilidade, nós falamos do princípio da harmonização dos interesses entre os consumidores e os fornecedores. Temos que harmonizar esses interesses. Depois falamos do princípio do equilíbrio. Lembra do princípio do equilíbrio? Que nós temos que equilibrar, tá, a relação de consumo, porque se o consumidor é vulnerável economicamente, juridicamente, em questão à informação, tecnicamente, se nós temos essa vulnerabilidade, é necessário equilibrar o consumidor nessa relação. Então, se eu tenho fornecedor, eu tenho que equilibrar o consumidor, tem que dar mais forças ao consumidor. Depois falamos do princípio da boa-fé e da transparência, aquela questão da boa-fé que tanto o consumidor quanto o fornecedor devem agir dentro de valores éticos, dentro de valores morais e tem que agir de maneira transparente, né? Dando ao consumidor, o fornecedor dando ao consumidor todas as informações e muitas vezes o consumidor dando ao fornecedor informações. Lembra que eu falei lá dos contratos de seguro, dos contratos de convênio médico, em que muitas vezes o consumidor dá informações ao fornecedor, ele não pode mentir ou omitir nessas informações, porque estaria ferindo o princípio da boa-fé e o princípio da transparência. Depois falamos do princípio da educação e da informação. O consumidor tem que ser educado, é direito básico do consumidor ser educado sobre os seus direitos e ser informado dos seus direitos. Nem entramos aqui na discussão de se ele é ou não educado realmente. Aliás, vai aqui um parênteses, é muito comum nas aulas, os meus alunos falarem assim nas aulas presenciais, professor, mas isso não acontece. Gente, que bom que não acontece, porque se acontecesse, advogado não tinha trabalho, né? Então, eu sei que às vezes durante as aulas online, eu estou falando, você está falando, mas isso não é assim. Por isso que nós temos que aprender os nossos direitos e os direitos dos outros, né? Para lutar para que esses direitos sejam respeitados. Aí nós vamos para o princípio do dever governamental, é o dever que o Estado tem de proteger de maneira efetiva os consumidores, de fornecer condições efetivas para que os direitos dos consumidores sejam protegidos e respeitados. Depois nós vamos para a garantia da adequação dos produtos e serviços à segurança e à saúde do consumidor, assim como a qualidade. Falamos da racionalização e melhoria dos serviços públicos. Os serviços públicos têm que melhorar, buscar racionalizar. Tá?
a coibição e repressão das práticas abusivas, temos que coibir, reprimir práticas abusivas como concorrência desleal, como cláusulas abusivas, por exemplo. E, por último, o estudo constante das modificações no mercado de consumo. E aqui, então, depois desse breve apanhado que nós vimos nas nossas aulas, encerramos a terceira aula de Direito do Consumidor desta semana. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.